Preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus, temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. Preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus, temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. Preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus, temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. Preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus, temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. Preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus, temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha.
Preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus, temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. Preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus, temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. Preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus, temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. Preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus, temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. Preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus, temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha.
A preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no glorioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no glorioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. Conhecendo o tempo. Com razão disse Paulo, já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos capítulo 13, versículo 11. Se há na terra um povo que pode tornar suas as palavras do apóstolo e que conhece o tempo, esse povo é o povo adventista. Enquanto o mundo estremece de temor pela incerteza do amanhã, nós conhecemos o tempo. O viajante internacional que empreende uma longa viagem leva sempre consigo um itinerário ou um mapa. Em todo o tempo sabe quais são as etapas já cobertas da sua viagem e que escalas o espera no futuro. Sabe de antemão o dia e a hora da chegada a cada um dos aeroportos e os pormenores da sua viagem cumprem-se com precisão. Os filhos de Deus associados nesta viagem maravilhosa que realizam juntos para a meta final têm também um mapa admirável, a Bíblia, um itinerário preciso, as profecias inspiradas. Etapas cumpridas. Ao lançar um olhar retrospectivo, os fiéis ganham grande confiança e sentem robustiça sua fé. Todas as etapas iniciadas há milénios têm-se cumprido com exatidão. Os 4 grandes impérios da antiguidade surgiram e desapareceram, conforme indicavam as profecias de Daniel. Capítulo 2 e capítulo 7. O ferro império romano se fragmentou, constituindo-se nas modernas nações europeias, e apesar de todas as tentativas para voltar a unir esses povos, eles permanecem separados, como o ferro do barro dos pés da estátua. Os 1260 anos da supremacia papal pertencem hoje à história e permanece como um testemunho a mais da certeza da firme palavra profética. A ferida mortal numa das cabeças da primeira besta de Apocalipse 13 não somente foi aplicada segundo a predição divina, mas segundo essa mesma predição a ferida foi curada. E hoje assistimos ao cumprimento do último lance profético, quando toda a terra se maravilha após a besta. Os acontecimentos perdidos pela mais longa e mais admirável profecia da Bíblia, a dos 2300 anos, com as 70 semanas inclusas, cumprir-se com saborosa objetividade. O retorno dos judeus da Pérsia para a Palestina e a reedificação da cidade e do muro, o batismo de Jesus
e sua morte no Calvário ocorreram na composição matemática, conforme o indicava o oráculo inspirado. E quando chegou ao fim deste período, momento que constitui uma das culminâncias da história religiosa de todos os tempos, no momento exato que for predito, surgiu o movimento adventista, em cumprimento da profecia de Daniel 8 e 9 e Apocalipse 14. A visão a preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A visão a preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A visão a preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A visão a preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A visão a preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento
dos planos divinos e antecipa os grandes acontecimentos do porvir. Como povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A visão a preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus, temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A visão a preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus, temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A visão a preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus, temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A visão a preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus, temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A visão a preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus, temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento
dos planos divinos e antecipa os grandes acontecimentos do porvir. Como povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento
dos planos divinos e antecipa os grandes acontecimentos do porvir. Como povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A visão panorâmica, a preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A visão panorâmica, a preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A visão panorâmica, a preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A visão panorâmica, a preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A visão panorâmica, a preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento
dos planos divinos e antecipa os grandes acontecimentos do porvir. Como povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A visão panorâmica, a preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A visão panorâmica, a preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A visão panorâmica, a preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A visão panorâmica, a preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A visão panorâmica, a preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento
dos planos divinos e antecipa os grandes acontecimentos do porvir. Como povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento
dos planos divinos e antecipa os grandes acontecimentos do porvir. Como povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus, temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus, temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus, temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus, temos sido favorecidos por admiráveis da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus, temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento
dos planos divinos e antecipa os grandes acontecimentos do porvir. Como povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A visão a preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no glorioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus, temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no glorioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus, temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no glorioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus, temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no glorioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus, temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no glorioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus, temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento
dos planos divinos e antecipa os grandes acontecimentos do porvir. Como povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A visão a preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A visão a preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A visão a preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A visão a preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A visão a preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento
dos planos divinos e antecipa os grandes acontecimentos do porvir. Como povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A visão a preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A visão a preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A visão a preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A visão a preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A visão a preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento
dos planos divinos e antecipa os grandes acontecimentos do porvir. Como povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A visão panorâmica, a preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A visão panorâmica, a preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A visão panorâmica, a preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A visão panorâmica, a preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A visão panorâmica, a preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento
dos planos divinos e antecipa os grandes acontecimentos do porvir. Como povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A visão panorâmica, a preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A visão panorâmica, a preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A visão panorâmica, a preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A visão panorâmica, a preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A visão panorâmica, a preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento
dos planos divinos e antecipa os grandes acontecimentos do porvir. Como povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento
dos planos divinos e antecipa os grandes acontecimentos do porvir. Como povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento
dos planos divinos e antecipa os grandes acontecimentos do porvir. Como povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus, temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus, temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus, temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus, temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus, temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento
dos planos divinos e antecipa os grandes acontecimentos do porvir. Como povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A visão panorâmica, a preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A visão panorâmica, a preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A visão panorâmica, a preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A visão panorâmica, a preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A visão panorâmica, a preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento
dos planos divinos e antecipa os grandes acontecimentos do porvir. Como povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A visão a preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A visão a preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A visão a preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A visão a preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A visão a preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento
dos planos divinos e antecipa os grandes acontecimentos do porvir. Como povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A visão a preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento
dos planos divinos e antecipa os grandes acontecimentos do porvir. Como povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. Conhecendo o tempo. Com razão disse Paulo, já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos capítulo 13, versículo 11. Se há na terra um povo que pode tornar suas as palavras do apóstolo e que conhece o tempo, esse povo é o povo adventista. Enquanto o mundo estremece de temor pela incerteza do amanhã, nós conhecemos o tempo. O viajante internacional que empreende uma longa viagem leva sempre consigo um itinerário ou um mapa. Em todo o tempo sabe quais são as etapas já cobertas da sua viagem e que escalas o espera no futuro. Sabe de antemão o dia e a hora da chegada a cada um dos aeroportos e os pormenores da sua viagem cumprem-se com precisão. Os filhos de Deus associados nesta viagem maravilhosa que realizam juntos para a meta final têm também um mapa admirável, a Bíblia, um itinerário preciso, as profecias inspiradas. Etapas cumpridas. Ao lançar um olhar retrospectivo, os fiéis ganham grande confiança e sentem robustiça sua fé. Todas as etapas iniciadas há milénios têm-se cumprido com exatidão. Os 4 grandes impérios da antiguidade surgiram e desapareceram, conforme indicavam as profecias de Daniel. Capítulo 2 e capítulo 7. O ferro império romano superaumentou, constituindo-se nas modernas nações europeias, e apesar de todas as tentativas para voltar a unir esses povos, eles permanecem separados, como o ferro e o barro dos pés da estátua. Os 1260 anos da supremacia papal pertencem hoje à história e permanece como um testemunho a mais da certeza da firme palavra profética. A ferida mortal numa das cabeças da primeira besta de Apocalipse 13 não somente foi aplicada segundo a predição divina, mas segundo essa mesma predição a ferida foi curada. E hoje assistimos ao cumprimento do último lance profético, quando toda a terra se maravilha após a besta. Os acontecimentos perdidos pela mais longa e mais admirável profecia da Bíblia, a dos 2300 anos, com as 70 semanas inclusas, cumprir-se com assombrosa objetividade. O retorno dos judeus da Pérsia para a Palestina e a reedificação da cidade e do muro, o batismo de Jesus e sua morte no Calvário ocorreram numa composição matemática, conforme o indicava o oráculo inspirado. E quando chegou o fim deste período, momento que constitui uma das culminâncias da história religiosa de todos os tempos, no momento exato que for predito, surgiu o movimento adventista, em cumprimento da profecia de Daniel 8 e 9 e Apocalipse 14. Etapas cumpridas. Ao lançar um olhar retrospectivo, os fiéis ganham grande confiança e sentem robustiça sua fé. Todas as etapas iniciadas há milénios têm-se cumprido com exatidão. Os 4 grandes impérios da antiguidade surgiram e desapareceram, conforme indicavam as profecias de Daniel. Capítulo 2 e capítulo 7. O ferro império romano superaumentou, constituindo-se nas modernas nações europeias, e apesar de todas as tentativas para voltar a unir esses povos, eles permanecem separados, como o ferro e o barro dos pés da estátua. Os 1260 anos da supremacia papal pertencem hoje à história e permanece
como um testemunho a mais da certeza da firme palavra profética. A ferida mortal numa das cabeças da primeira besta de Apocalipse 13 não somente foi aplicada segundo a predição divina, mas segundo essa mesma predição a ferida foi curada. E hoje assistimos ao cumprimento do último lance profético, quando toda a terra se maravilha após a besta. Os acontecimentos perdidos pela mais longa e mais admirável profecia da Bíblia, a dos 2300 anos, com as 70 semanas inclusas, cumprir com assombrosa objetividade. O retorno dos judeus da Pérsia para a Palestina e a reedificação da cidade e do muro, o batismo de Jesus e sua morte no Calvário ocorreram na composição matemática, conforme o indicava o oráculo inspirado. E quando chegou o fim deste período, momento que constitui uma das culminâncias da história religiosa de todos os tempos, no momento exato que for predito, surgiu o movimento adventista. Em cumprimento da profecia de Daniel 8 e 9 e Apocalipse 14. Conhecendo o tempo. Com razão disso, Paulo, já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos capítulo 13, versículo 11. Se há na terra um povo que pode tornar suas as palavras do apóstolo e que conhece o tempo, esse povo é o povo adventista. Enquanto o mundo estremece de temor pela incerteza do amanhã, nós conhecemos o tempo. O viajante internacional que empreende uma longa viagem leva sempre consigo um itinerário ou um mapa. Em todo o tempo sabe quais são as etapas já cobertas da sua viagem e que escalas o espera no futuro. Sabe de antemão o dia e a hora da chegada a cada um dos aeroportos e os pormenores da sua viagem cumprem-se com precisão. Os filhos de Deus associados nesta viagem maravilhosa que realizam juntos para a meta final têm também um mapa admirável, a Bíblia, um itinerário preciso, as profecias inspiradas. Conhecendo o tempo. Com razão disso, Paulo, já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos capítulo 13, versículo 11. Se há na terra um povo que pode tornar suas as palavras do apóstolo e que conhece o tempo, esse povo é o povo adventista. Enquanto o mundo estremece de temor pela incerteza do amanhã, nós conhecemos o tempo. O viajante internacional que empreende uma longa viagem leva sempre consigo um itinerário ou um mapa. Em todo o tempo sabe quais são as etapas já cobertas da sua viagem e que escalas o espera no futuro. Sabe de antemão o dia e a hora da chegada a cada um dos aeroportos e os pormenores da sua viagem cumprem-se com precisão. Os filhos de Deus associados nesta viagem maravilhosa que realizam juntos para a meta final têm também um mapa admirável, a Bíblia, um itinerário preciso, as profecias inspiradas. Conhecendo o tempo. Com razão disso, Paulo, já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos capítulo 13, versículo 11. Se há na terra um povo que pode tornar suas as palavras do apóstolo e que conhece o tempo, esse povo é o povo adventista. Enquanto o mundo estremece de temor pela incerteza do amanhã, nós conhecemos o tempo. O viajante internacional que empreende uma longa viagem leva sempre consigo um itinerário ou um mapa. Em todo o tempo sabe quais são as etapas já cobertas da sua viagem e que escalas o espera no futuro. Sabe de antemão o dia e a hora da chegada a cada um dos aeroportos e os pormenores da sua viagem cumprem-se com precisão. Os filhos de Deus associados nesta viagem maravilhosa que realizam juntos para a meta final têm também um mapa admirável, a Bíblia, um itinerário preciso, as profecias inspiradas.
Conhecendo o tempo. Com razão disse Paulo, já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos capítulo 13, versículo 11. Se há na terra um povo que pode tornar suas as palavras do apóstolo e que conhece o tempo, esse povo é o povo adventista. Enquanto o mundo estremece de temor pela incerteza do amanhã, nós conhecemos o tempo. O viajante internacional que empreende uma longa viagem leva sempre consigo um itinerário ou um mapa. Em todo o tempo sabe quais são as etapas já cobertas da sua viagem e que escalas o espera no futuro. Sabe de antemão o dia e a hora da chegada a cada um dos aeroportos e os pormenores da sua viagem cumprem-se com precisão. Os filhos de Deus associados nesta viagem maravilhosa que realizam juntos para a meta final têm também um mapa admirável, a Bíblia, um itinerário preciso, as profecias inspiradas. Conhecendo o tempo. Com razão disse Paulo, já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos capítulo 13, versículo 11. Se há na terra um povo que pode tornar suas as palavras do apóstolo e que conhece o tempo, esse povo é o povo adventista. Enquanto o mundo estremece de temor pela incerteza do amanhã, nós conhecemos o tempo. O viajante internacional que empreende uma longa viagem leva sempre consigo um itinerário ou um mapa. Em todo o tempo sabe quais são as etapas já cobertas da sua viagem e que escalas o espera no futuro. Sabe de antemão o dia e a hora da chegada a cada um dos aeroportos e os pormenores da sua viagem cumprem-se com precisão. Os filhos de Deus associados nesta viagem maravilhosa que realizam juntos para a meta final têm também um mapa admirável, a Bíblia, um itinerário preciso, as profecias inspiradas. Conhecendo o tempo. Com razão disse Paulo, já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos capítulo 13, versículo 11. Se há na terra um povo que pode tornar suas as palavras do apóstolo e que conhece o tempo, esse povo é o povo adventista. Enquanto o mundo estremece de temor pela incerteza do amanhã, nós conhecemos o tempo. O viajante internacional que empreende uma longa viagem leva sempre consigo um itinerário ou um mapa. Em todo o tempo sabe quais são as etapas já cobertas da sua viagem e que escalas o espera no futuro. Sabe de antemão o dia e a hora da chegada a cada um dos aeroportos e os pormenores da sua viagem cumprem-se com precisão. Os filhos de Deus associados nesta viagem maravilhosa que realizam juntos para a meta final têm também um mapa admirável, a Bíblia, um itinerário preciso, as profecias inspiradas. Conhecendo o tempo. Com razão disse Paulo, já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos capítulo 13, versículo 11. Se há na terra um povo que pode tornar suas as palavras do apóstolo e que conhece o tempo, esse povo é o povo adventista. Enquanto o mundo estremece de temor pela incerteza do amanhã, nós conhecemos o tempo. O viajante internacional que empreende uma longa viagem leva sempre consigo um itinerário ou um mapa. Em todo o tempo sabe quais são as etapas já cobertas da sua viagem e que escalas o espera no futuro. Sabe de antemão o dia e a hora da chegada a cada um dos aeroportos e os pormenores da sua viagem cumprem-se com precisão. Os filhos de Deus associados nesta viagem maravilhosa que realizam juntos para a meta final têm também um mapa admirável, a Bíblia, um itinerário preciso, as profecias inspiradas. Conhecendo o tempo. Com razão disse Paulo, já é hora